Olá, galerinha do nono ano. Estamos de volta para mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Wilson do Nascimento, do componente de Geografia, e eu vou dar continuidade às nossas atividades. Neste momento, nós vamos verificar o objeto de conhecimento da nossa aula. Estamos na aula de número 11, ela tem como objeto de conhecimento corporações e organismos internacionais. Detalhamento desse objeto de conhecimento. Os tigres asiáticos, velhos e novos, Acordo do Pacífico, integração da América e da Ásia. Agora que vocês já sabem o objeto de conhecimento da nossa aula, bem como o seu detalhamento, a gente vai de conteúdo. Turma, vocês já sabem que neste primeiro momento aqui, eu faço uma espécie de resumão daquilo que a gente vai ver na nossa aula, né? E hoje não vai ser diferente, certo? Bem, nesta aula nós vamos falar basicamente sobre os tigres asiáticos. Inclusive, para mim, tigres é quase um trava-língua, né? Hora ou outra eu vou engatar aqui com a palavra tigres, certo? Bem, a gente vai entender o que são esses tigres asiáticos, quais são os países que fazem parte desse grupo, né, que foi denominado de tigres asiáticos. Vamos entender também quais são as principais características desses países, o que eles têm em comum. A gente vai entender também que existem dois grupos de tigres asiáticos, certo? A gente vai falar dos tigres asiáticos de primeira geração, aqueles primeiros países que foram denominados dessa forma, né? E vamos falar também sobre os tigres asiáticos de segunda geração, entendendo sempre as características de cada um desses países, certo? E, posteriormente, nós iremos falar também sobre um importante acordo de cooperação econômica entre os países ali da Ásia e do Pacífico, a chamada APEC, certo? Temos muitas coisas para a gente debater durante esta aula, mas é claro que nós vamos por etapas. E, primeiramente, eu vou apresentar para vocês os tigres asiáticos de primeira geração, e vocês já estão vendo aqui, através desta imagem, né, a bandeira de alguns desses países que são ali considerados como tigres asiáticos de primeira geração, certo? Bem, as bandeiras podem não ser tão familiar, né? Eu acho que a única que vocês devem reconhecer de imediato, né, é da Coreia do Sul, em função ali dos doramas, né? Eles estão muito em alta com essa questão das séries e dos filmes, então a gente acaba ali associando já ao país, né, e provavelmente a bandeira, que é essa engraçadinha ali embaixo da bandeira de Singapura, tá? Na primeira coluna, a segunda de cima para baixo, conforme vocês podem observar. Tudo bem? Bem, a gente vai entender neste momento o que são esses tigres asiáticos. E é importante que vocês tenham em mente ali as características que esses países que formam os tigres asiáticos de primeira geração, eles têm. Primeiro ponto, rápido crescimento industrial. Eles cresceram muito rápido do ponto de vista do desenvolvimento industrial. A gente tem também investimento pesado, em especial em educação, para o desenvolvimento de tecnologia de uma forma geral. E o terceiro ponto é que o Estado acaba sendo muito presente, fazendo muitas intervenções para orientar ali o crescimento e o desenvolvimento econômico desses países. Outro ponto importante é que esses países produzem muito pensando sempre na exportação, pensando sempre em exportar os seus produtos, certo? Feito esse esclarecimento, né, das características que definem ali os países que compõem os chamados tigres asiáticos, de uma forma geral, em especial os tigres asiáticos de primeira geração, a gente vai entender um pouco sobre quais são esses países e suas principais características. Acompanhe aqui comigo. Bem, os tigres asiáticos, eles recebem esse nome porque são países que cresceram muito rápido economicamente, conforme eu já falei para vocês, né? Daí a expressão tigres, né? E eles recebem lá definidos como asiáticos porque eles estão ali na Ásia, certo? Bem, essa nomenclatura, né, de tigres asiáticos, ela começa ali na década de 80, em 1980, quando eles passaram a receber essa denominação de tigres asiáticos, certo? Nessa primeira geração de tigres asiáticos, nós temos ali Singapura, Taiwan, Hong Kong e Coreia do Sul. Lembrando que Singapura é uma cidade estado, tá? O país é uma cidade, por assim dizer, certo? Taiwan é um pouco mais complexo de explicar, porque é uma região que se declarou
independente, né, em relação à China, mas a China não vê Taiwan como um país independente, e o mundo também, a maioria dos países, não reconhecem Taiwan como um país independente. Somente 13 países no mundo, e países sem tanta relevância política e econômica, certo? Hong Kong não é um país também, é uma espécie de cidade com uma autonomia administrativa. Eu vou explicar para vocês melhor como isso funciona. E a Coreia do Sul, sim, é um país, né, desse modo que a gente conhece mais, juntamente com Singapura, apesar de Singapura ser uma cidade ali, estado. O país é ali a cidade, certo? Bem, continuando esse processo de caracterização dos tigres asiáticos de primeira geração em especial, a gente observa que esse grupo de países apresentou grande desenvolvimento tanto social como econômico. Foram países que conseguiram crescer muito rápido do ponto de vista econômico, e esse crescimento econômico ele foi atrelado ao desenvolvimento social. Esses países conseguiram investir em desenvolvimento social, em especial na educação, que é inclusive o diferencial desses países. Foi exatamente esse investimento em educação que garantiu aos tigres asiáticos ali todo esse desenvolvimento econômico, todo esse crescimento econômico, certo? Bem, isso se deu em decorrência da forte atuação do Estado na proteção da indústria nacional. Então, o Estado fez intervenção significativa aqui e protegeu ali a indústria nacional. Normalmente, para essa proteção da indústria nacional, uma das principais formas é criar ali mecanismos para garantir que a indústria nacional se desenvolva de uma forma mais segura, sem tanta ali pressão da indústria internacional, certo? Bem, esses países, os tigres asiáticos, eles tiveram ali uma fonte de inspiração. E eles se inspiraram ali no modelo político e econômico adotado pelos japoneses, que garantiu ali o crescimento e o desenvolvimento do Japão, certo? E também no modelo estadunidense. Eles pegaram as políticas feitas ali por países como o Japão e Estados Unidos e levaram ali para a sua realidade e tentaram aplicar, certo? Bem, posteriormente, já ali pela década de 90 em especial, juntaram-se aos tigres asiáticos de primeira geração um outro grupo, que foi denominado de tigres asiáticos de segunda geração. Quem são esses países, né, que vão passar a ser denominados de tigres asiáticos, em especial a partir da década de 90? Olha só, são eles: Tailândia, Vietnã, Filipinas, Malásia e Indonésia. Boa parte desses países são conhecidos ali pela questão do turismo, né? Por exemplo, a Tailândia, as Filipinas, a própria Indonésia também, o Vietnã, que foi um país que entrou nessa rota do turismo, né? Eles intensificaram o seu processo de industrialização a partir da década de 90 e conseguiram um crescimento significativo. Destaco para vocês, já adianto na realidade para vocês, que existem diferenças nesse processo de desenvolvimento e crescimento econômico e desenvolvimento social dos tigres asiáticos de primeira geração e de segunda geração. A gente vai entender um pouco mais no decorrer desta aula, certo? Bem, feito esse esclarecimento, agora eu vou falar um pouco das características dos países que compõem ali os tigres asiáticos de primeira geração, certo? Bem, vou começar com Singapura, que, como eu falei para vocês, é uma cidade-estado. Professor, o que é uma cidade-estado? É uma cidade que tem ali, que se administra, né? É um país, por assim dizer, certo? Então, nessa cidade estão ali todas as estruturas administrativas de um país. É importante destacar que Singapura foi colônia britânica, foi colônia ali dos ingleses até 1965. E depois, obviamente, eles garantiram ali a sua independência e tornou-se membro da Comunidade Britânica das Nações. Aqui a gente tem uma imagem muito bonita da cidade de Singapura, né? Essas três torres aqui são muito famosas, tá? Eu não sei se vocês já viram a imagem de uma piscina que fica em cima de três prédios, que tem uma borda infinita que dá ali em direção ao oceano. É essa aqui, a piscina famosa, tá? E ela está
localizada em cima dessas 3 torres aqui, que funciona ali como um complexo, né, hoteleiro, e tem outras estruturas também aí dentro, certo? Bem, dando continuidade, a gente observa que, a partir de 1980, a gente tem ali Singapura entrando em uma fase de grande crescimento econômico, e Singapura se consagrou ali como um centro financeiro muito importante, né, de desenvolvimento de atividade industrial de alta tecnologia em especial. Muitas dessas indústrias, né, foram atraídas para Singapura de outras partes do mundo em função ali da mão de obra barata localizada nesse país, nesta cidade-estado, certo? E, professor, que tipo de indústria a gente tem em Singapura? Olha só, as principais atividades econômicas estão ligadas ali a serviços portuários, então uma região estratégica do ponto de vista geográfico, né? Então a gente tem ali os portos ali se conectando com outros mercados ali na Ásia, chinês, japonês, enfim, com países da Oceania também. Ela é famosa por serviços bancários, temos muitos bancos lá em Singapura, certo? Turismo também, conforme eu já falei para vocês, eles conseguiram transformar a cidade de Singapura, que é o país, em um ponto de atração turística, tá? Só para vocês terem uma ideia, eles recebem mais turistas que o nosso país, que tem ali um potencial gigantesco, né? Para receber ali turistas de todos os lugares do mundo, em função das nossas paisagens naturais, culinária, dentre outros aspectos, né? Temos também a indústria química, que atua muito lá em Singapura, né? E a indústria de equipamentos eletrônicos de uma forma geral, certo? E aqui do lado nós temos a bandeira de Singapura, caso vocês não conheçam. Bem, composição da população de Singapura. Olha, mais de 74% da população de Singapura tem ali origem chinesa. E temos outros grupos, né, que são minorias que compõem essa população de Singapura. São esses grupos, os malaios, os indianos, os britânicos. Não esqueçam que Singapura foi colônia britânica, né? Temos também japoneses e eles compõem ali os grupos minoritários que fazem parte ali da população de Singapura, né? Singapura é um país com um padrão de vida elevadíssimo, né? Tem ali um dos melhores IDHs do mundo e a cidade é famosa por ser ali um ponto turístico, né? Por ter atrações turísticas, perdão, e tem fama de ser uma das cidades mais limpas do mundo. Para vocês terem uma ideia, mascar chiclete e jogar lá no chão pode te trazer um problema muito grande. Portanto, se você for a Singapura, né, lembre-se disso. Inclusive, você pode ser punido, existe leis para punir esse tipo de ações. Então, é uma cidade muito limpa e organizada. Bem, temos um outro tigre asiático que também, aliás, que diferente de Singapura, não é considerado ali um país, né? Que é Hong Kong. E aí a gente precisa entender um pouco sobre as características de Hong Kong, né? O que é Hong Kong, o que Hong Kong representa para o mundo. Vocês estão vendo aqui o skyline, né? A linha de horizonte de Hong Kong, né? E a gente observa que é uma marca de Hong Kong, os edifícios muito altos, né? O relevo montanhoso atrás e a Bahia aí e o oceano que cercam ali e molduram essa cidade. Vamos lá. É importante que vocês tenham em mente que Hong Kong ele esteve sob domínio britânico durante muito tempo, desde 1842 até 1997, quando Hong Kong foi devolvido ali aos chineses. Mas os chineses se comprometeram ali, turma, em observar algumas questões que foram impostas ali pelos ingleses, tipo, manter a estrutura autônoma. Então, Hong Kong, a gente pode dizer que é uma cidade ali autônoma, né? Tem uma certa autonomia. E os chineses também se comprometeram com os ingleses em manter ali a estrutura econômica, o sistema socioeconômico que se tem ali em Hong Kong por pelo menos meio século, 50 anos, certo? Então, Hong Kong, por hora, é uma região ali com maior autonomia, mas daqui a 50 anos é provável que esteja ali sob o controle dos chineses. Dando continuidade, a gente observa que a indústria em Hong Kong ela é bastante diversificada e ela é voltada ali basicamente para a exportação de bens de consumo. Quais são esses bens de consumo, professor? Roupas, relógios, calculadoras, brinquedos,
dentre outros, certo? Bem, Hong Kong é considerada um dos maiores centros financeiros e de serviços do mundo e concentra ali uma quantidade significativa de bancos, seguradoras e companhias de exportação e importação. É um entreposto comercial muito importante ali na Ásia, certo? Bem, mas nem tudo são flores, né? E lá em Hong Kong, a realização da atividade tanto de agricultura e de pecuária também é bastante comprometida. É uma região muito montanhosa, com relevo bastante acidentado. E regiões montanhosas são regiões naturalmente difíceis de se realizar a atividade de agricultura e a atividade de pecuária também. Além disso, tem um problema da escassez de água. Isso faz com que Hong Kong acabe importando quase tudo que eles precisam no sentido de alimentos, por exemplo. Aqui a gente tem a bandeira lá de Hong Kong, certo? Bem, vou falar de um outro tigre asiático. E, mais uma vez, é importante a gente destacar aqui alguns pontos sobre esse tigre asiático, que é Taiwan, né? Primeiro ponto que eu queria destacar para vocês é a imagem aqui da cidade, né, de Taipei, que seria ali a capital de Taiwan. Ela é muito famosa por aquele prédio ali que lembra uma estrutura antiga chinesa, né? Taiwan não é um país, e isso é um problema grande, tá? Taiwan faz parte, em tese, da China, mas ela tenta se separar, certo? Então, o governo chinês faz muita pressão para que Taiwan volte para o seu controle, né? Volte para o seu domínio, né? E aí, a ONU, por exemplo, e quase todos os países do mundo, à exceção de 13, não reconhecem Taiwan como um país independente, mas eles lutam por esse processo de independência. Então, Taiwan é província da China desde 1887 e é um território que já foi disputado ali por chineses, por japoneses também. Tornou-se ali um estado à parte da China, né, uma região separatista, por assim dizer, a partir de 1949. E ele se recusa a ceder ali ao Estado chinês, que pretende ali criar aquela ideia de um país e dois sistemas, né? O Estado mais ligado à estrutura socialista e a produção e a economia mais ligada ao sistema capitalista, né? E existem tensões contínuas entre a China e Taiwan. Hora ou outra, a gente tem os aviões, né, os caças chineses sobrevoando o espaço aéreo de Taiwan como uma forma de intimidar esse país. E, professor, por que Taiwan é tão importante e palco ali dessa disputa, né? Em especial com os chineses, né? Porque os chineses querem tanto ali Taiwan. Bem, Taiwan é muito estratégica para a produção industrial global. Em Taiwan, a gente tem a produção da maior parte dos chips que são utilizados para produzir tudo que vocês possam imaginar da nossa vida moderna. Televisores, aparelhos de celular, automóveis, aviões, enfim, tudo que vocês pensarem aí, hoje utilizam esses chips, né, que servem ali para compor a parte mais eletrônica desses equipamentos. E Taiwan produz a maior parte desses chips, então é muito estratégico, certo? E isso gera uma tensão muito grande com a China, que quer anexar de volta, né, que acredita que Taiwan vai ser novamente uma província de seu território. E aí os Estados Unidos, obviamente, têm muitos interesses nessas questões. Apesar dos Estados Unidos não reconhecerem Taiwan como um país, eles já deram um sinal de que se a China tentar invadir, tentar anexar novamente, eles podem sair a favor de Taiwan, né? Defender Taiwan. Obviamente que o interesse ali ele é econômico. Se Taiwan sofrer qualquer tipo de embargo, qualquer tipo de ataque, por exemplo, de invasão, toda a economia global vai ser afetada, porque toda a economia global pode ficar comprometida. E se Taiwan parar de fabricar, por exemplo, esses chips, o prejuízo para a economia global é altíssimo. A gente vai destacar um pouco melhor como essa questão da produção dos chips em Taiwan. Acompanhe aqui comigo. Bem, atualmente, Taiwan produz mais de 50% dos microchips, hoje comercializados ali no mundo, né?
E 90% dos chips de alta tecnologia. Então, Taiwan é muito estratégica para o desenvolvimento da atividade econômica. Bem, é um importante centro econômico mundial, com a produção também de automóveis e de armas inteligentes. É uma região de desenvolvimento de muita tecnologia e produção também de muita tecnologia. Bem, sobre as intervenções da China. Se houver uma anexação chinesa, né, ou uma invasão, ou mesmo bloqueio dos chineses à ilha, Taiwan é uma ilha, tá? Está no sudeste lá da China, a 160 quilômetros do continente, né, da área continental, da China continental. Bem, os estudiosos afirmam, né, que se a China fizer qualquer coisa, haverá um prejuízo econômico mundial de grande magnitude, certo? Para vocês terem uma ideia, acredita-se que cerca de 2 trilhões de dólares haveria, né? Cerca de 2 trilhões de dólares de perda na economia mundial se ocorrer qualquer outra coisa ali no espaço de Taiwan, certo? Então a situação é bem delicada e a China ali tem vontade de trazer novamente, anexar novamente de fato, tomar o controle de Taiwan, certo? Vamos falar de um outro tigre asiático, né, que é a Coreia do Sul. Tenho aqui uma imagem de Seul, a torre ali é bastante famosa, né? Vocês conhecem mais a Coreia do Sul por conta dos doramas, né? Mas é um país muito desenvolvido do ponto de vista econômico e esse desenvolvimento ele é relativamente recente e a gente vai entender um pouco como foi esse processo de desenvolvimento econômico e social da Coreia do Sul. Bem, características naturais. O relevo lá na Coreia do Sul ele é bastante montanhoso. E eu já falei para vocês que relevo montanhoso dificulta ali o desenvolvimento da atividade de agricultura e da atividade de pecuária. Portanto, eles precisam ali importar boa parte dos produtos, né, que eles precisam ligados à atividade de agricultura e pecuária, frutas, carne, dentre outros, certo? Bem, mas a atividade industrial é bastante intensa e de fundamental importância para esse desenvolvimento econômico do país. A gente dá destaque para os setores de telecomunicação e aí a gente tem empresas muito famosas e importantes. A Samsung, salvo engano, é sul-coreana, tá? E de automóveis também. Temos uma marca muito famosa, a Hyundai, né? Que também é uma empresa, né, sul-coreana. Só para vocês terem uma ideia em relação a essa questão do desenvolvimento econômico e industrial da Coreia do Sul nessa área de telecomunicação e também de automóveis. Tenho mais características para a gente observar aqui a respeito da Coreia do Sul, desse importante tigre asiático. Bem, como nos demais tigres asiáticos, nos outros que a gente viu, Hong Kong, Singapura, por exemplo, o desenvolvimento econômico sul-coreano decorreu desse modelo econômico que tornou o país uma plataforma de exportação. É uma característica, tá? Esses países produzem muito, os tigres asiáticos, para exportar esses produtos, certo? Bem, a gente observa também que a gente tem uma significativa liberação do comércio externo e houve também um aumento dos investimentos sociais, em especial na educação, que foi o que garantiu esse desenvolvimento econômico da Coreia do Sul, certo? Bem, o país foi intensamente atingido pela crise mundial de 1997, o que resultou ali no fechamento de bancos, privatização de empresas estatais, dentre outros. Na atualidade, qualquer crise, né, que aconteça em qualquer lugar do mundo tem ressonância em outros países, né? E então, em 97, a gente tem essa crise que afeta ali, abala a economia sul-coreana de uma forma geral. Bem, a partir de 1998, a gente tem investimentos em educação, em infraestrutura, mais presente ainda, tá? E a gente tem ali a criação, né, intensificação da criação de um parque de pesquisa em ciência e tecnologia, que é o que esses países produzem muito, né, ciência e tecnologia. Isso levou, obviamente, a Coreia do Sul a ter ali um dos maiores IDHs do mundo, né, o 19º maior IDH do mundo. Para vocês terem uma ideia do desenvolvimento social da Coreia do Sul, estima-se que 100% da população maior de 15 anos é alfabetizada, né? Isso, obviamente, é um dado muito positivo, um dado significativo, certo? Então, esses são os tigres asiáticos de primeira geração que a gente fala. Mas nós temos também os chamados tigres asiáticos de segunda geração, que são países que começaram esse movimento de industrialização intensa, né, voltada ali à exportação,
com a diferença que esses países vão começar essa industrialização já a partir da década de 90 em especial. Acompanhe aqui comigo. Esses países são Indonésia, temos também, além da Indonésia, que compõe esses países que formam os tigres asiáticos de segunda geração. A Malásia, né, também faz parte dos tigres asiáticos de segunda geração. As Filipinas, conforme eu já havia mencionado para vocês, e a gente tem também a Tailândia, certo? Então, esses países compõem o que nós chamamos, juntamente com o Vietnã, né, compõem o que nós chamamos de tigres asiáticos de segunda geração. A principal diferença é que eles vão começar o seu processo de industrialização a partir da década de 90 e também dos anos 2000. O Vietnã e as Filipinas, eles são chamados de novíssimos tigres asiáticos, porque foram os últimos países ali a ingressarem nesse seleto grupo de países denominado tigres asiáticos, certo? O grupo é considerado ali como uma plataforma de exportação. Esses tigres asiáticos de segunda geração, né? De produtos de baixo custo, né? De baixo valor agregado, porque esse processo de industrialização dos países considerados tigres asiáticos de segunda geração, ele foi um pouquinho diferente dos tigres asiáticos de primeira geração. Dando continuidade, a gente observa o seguinte, que esses países que formam os tigres asiáticos de segunda geração, eles saíram muito rapidamente de um território agrário, eram países agrários, né, predominantemente, viviam basicamente da atividade de agricultura e pecuária, e rapidamente passaram a ser urbano-industrial. A população foi para a cidade e esses países eles se industrializaram, certo? Conquistaram ali o seu espaço no cenário econômico devido a uma industrialização com custo de produção baixo. Por que o custo de produção é baixo? Mão de obra barata e muita matéria-prima nesses países que formam os tigres asiáticos de segunda geração. Bem, quais são ali os principais produtos fabricados pelos tigres asiáticos de segunda geração? Bem, alimentos, brinquedos, calçados, dispositivos eletrônicos e têxtil. O têxtil está ligado ali a tecidos, roupas e outros, certo? Bem, embora o nível de industrialização tenha se desenvolvido bastante nesses países considerados tigres asiáticos de segunda geração, isso não ocorreu com o desenvolvimento de tecnologias. Não foi como aconteceu com os tigres asiáticos de primeira geração, certo? Eles não desenvolveram tanta tecnologia. Também não investiram tanto em educação, né? Então, são países que apresentam ali problemas significativos, né, na área social, por exemplo, tá? Já os tigres asiáticos de primeira geração, né, eles conseguiram crescer do ponto de vista econômico, do ponto de vista social também, certo? E nos tigres asiáticos de segunda geração, eles não conseguiram erradicar ali o analfabetismo e também a evasão escolar, por exemplo, certo? Bem, como consequência, a gente observa que nos tigres asiáticos de segunda geração, a gente tem, nota-se que a mão de obra ali, embora seja volumosa, é barata também, tem grande quantidade e é barata, é uma mão de obra que não é qualificada porque não teve esse investimento em educação, certo? Bem, a produção industrial dos novos tigres asiáticos não é tão significativa como nos tigres asiáticos de primeira geração. No entanto, os países são ricos, como eu já falei para vocês, em matéria-prima e também tem muita mão de obra para ser utilizada por essa indústria de baixo custo, certo? E a gente vai falar um pouco agora também sobre um importante acordo de cooperação econômica lá da Ásia e do Pacífico, que é a PEC, que envolve também ali boa parte desses países, né, que formam ali os chamados tigres asiáticos. Aqui a gente tem a sigla para vocês, a PEC, e a gente vai entender um pouco sobre as características da PEC. Bem, é um bloco econômico formado por 21 países membros, aproximadamente, que visa promover o livre comércio e a cooperação econômica em toda a região da Ásia e do Pacífico. E tem países de diversos continentes, não é isso? Inclusive aqui da América do Sul, certo? Bem, a ideia foi surgindo ali em Seul, capital da Coreia do Sul, no ano de 1989, e aí o projeto foi se desenvolvendo e hoje, né, na atualidade, é um importante ali acordo de cooperação econômica, certo? Dando continuidade, a gente vai observar quais são os países que compõem ali esse importante bloco econômico. Vamos lá.
Nós temos ali Austrália, Brunei, Canadá, Indonésia, Japão, Coreia do Sul, Malásia, Nova Zelândia, Filipinas, Singapura, Tailândia, Estados Unidos, China, Hong Kong, Taiwan, que não é um país, conforme eu já falei para vocês, México, Papua Nova Guiné, o Chile, que fica aqui na América do Sul, o Peru, que fica na América do Sul, a Rússia e o Vietnã. É um grupo muito diverso, né? Como eu falei para vocês, a República Popular da China, que é a China, não reconhece Taiwan, que é chamada de República da China, né? E aí a APEC decidiu chamar Taiwan de Taipei chinesa, certo? É um ponto importante para se esclarecer. E aqui eu tenho uma mapinha para vocês com os países que compõem ali a APEC. Conforme vocês podem observar aqui, olha, todos os países que estão com seus nomes aqui do lado, tipo a China, os Estados Unidos, Canadá, o México, são países que fazem parte da APEC. Então é um grupo bastante diverso e eu tenho aqui algumas particularidades sobre esse bloco econômico. Acompanhe aqui comigo. Bem, na APEC estão os 4 maiores países do mundo em extensão territorial, a Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Temos também algumas das maiores economias do mundo. Estados Unidos, maior economia do mundo. China, segunda maior economia do mundo, certo? Outro ponto importante, a gente tem também alguns dos países mais populosos do mundo, né? Estados Unidos, por exemplo, Indonésia e a própria China. Alguns também dos IDHs mais elevados do mundo, acima de 0,900. É o caso de Hong Kong, Singapura, Nova Zelândia. E estão presentes ali países de todos os hemisférios, norte, sul, ocidental e também oriental, certo? Bem, esses foram os principais tópicos da nossa aula, né? E nesse momento a gente vai encerrando aqui o conteúdo da nossa aula sobre os tigres asiáticos e sobre a APEC.